aqui, permanece uma discussão sobre a diplomacia do governo Lula e, na verdade, um detalhe de uma discussão maior que eles estão tendo aqui, muito intensa, sobre a bipolaridade, digamos assim, dessa disputa Estados Unidos e China. O New York Times fez uma matéria bem grande discutindo isso. Essa matéria falando Xi abriu o tapete vermelho para Lula, colocou o tapete vermelho, chamou ele um velho amigo, tomou chá com Emmanuel Macron, e aí daí em diante vai falando isso, não quer receber o Biden, não quer dialogar com os Estados Unidos. Então o Lula virou uma figura central, um exemplo central nessa disputa entre os dois países, que para a imprensa americana virou realmente o assunto mais importante desses últimos dias, se a gente não contar os assuntos domésticos, obviamente. Tá bem, então vamos falar agora mais dessa viagem do Lula. Nesse momento ele está na Europa, né, Portugal e Espanha. O Lula já abriu o governo dele, né, fazendo viagens importantes de importantes parceiros econômicos, passou pela Argentina, Estados Unidos, passou pela China, como você mencionou agora, e de toda forma, assim, já abre o governo completamente diferente de como foi a estratégia de política externa do governo Bolsonaro, né? Como é que tem sido essas primeiras viagens e, sobretudo, qual que é a tua avaliação desse início de governo quando a gente fala de política externa e diplomacia? É tão engraçado, né, Vivi? Porque logo que o Lula deu aquelas declarações mais duras e que o Lavrov chegou ao Brasil, eu fiz uma entrada no ICL e um monte de gente me mandou mensagem: você tá defendendo o Lula? Eu falei: gente, eu não tô defendendo o Lula, eu tô falando de fatos. Essa é a diplomacia do Lula desde os 2 primeiros mandatos. E é a diplomacia, na verdade, sejamos honestos, do Brasil, que é uma diplomacia que em vários momentos da história do Brasil tentou se manter multipolar, tentou se manter dialogando com vários aliados. A gente tem que lembrar que o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não é a China. O Brasil é uma potência média tentando abrir diálogo com todo mundo. Você falou aí agora Portugal e Espanha, mas ele já passou pela Argentina. O primeiro país que ele visitou foi os Estados Unidos. Eu pareço uma vitrola quebrada, né? Lembrando disso. Mas eu gosto de lembrar que as pessoas às vezes falam de uma coisa só, igual aquela história da Crimeia lá no café da manhã. Lula falou que a Rússia vai ficar com a Crimeia, mas todo mundo esqueceu que ele falou também que os territórios a leste deveriam ser devolvidos para a Ucrânia. Então o pessoal foca no negócio, esquece o resto da conversa. E eu tô lá falando, diplomacia também se faz com grandes gestos. A gente esquece, fica achando que diplomacia se faz em bastidor. Você senta numa salinha escura, sem ninguém ver, olha, vamos fazer assim, vamos fazer, dá um tapinha no ombro, toma uma cervejinha. Não é assim, não é só isso. Você também precisa mandar mensagens para as pessoas com quem você está dialogando. Então, quando o Lula faz esses grandes gestos, ele está mandando uma mensagem sim para uma tentativa de costurar um diálogo com um líder autoritário como Putin, mas também está mandando uma mensagem para o Biden. Olha, eu fui aí, saí daí com 50 milhões no fundo da Amazônia. Eu tô aqui na China agora, o cara estende que tá vermelho, tem um monte de criança cantando Ivan Lins para mim, e eu saio daqui com acordos comerciais de 50 bilhões. É isso mesmo, Biden? É isso? Ou você ainda quer que eu fique... Então são mensagens que estão sendo enviadas também. E aí, gente, eu odeio fazer isso, Vivi, eu não quero falar. Eu não falei, eu já sabia. Parece aquele pessoal de comentários de futebol, né? Eu já sabia. Não é isso, mas eu tô falando desde então. É assim que se faz diplomacia. É com grandes gestos, é mandando mensagens. Não foi à toa que o Biden ontem anunciou que em vez de 50 mil, vai mandar 50 milhões, vai mandar 500 milhões para o Fundo da Amazônia. A diferença é pequenininha, né, Vivi? Quase não fez diferença. O pessoal acha que foi o quê? Que o Biden dormiu, acordou com o peso na consciência, falou assim, tô aqui pensando melhor, acho que 500 vai bem para o meu amigo Lula. Não é assim que as coisas acontecem. Então, a gente já está vendo resultados concretos dessa negociação e eu ouso dizer, dessa habilidade. Eu falei isso também aqui. Gente, é uma ilusão você achar que o Lula está falando sem imaginar as consequências. Ele calcula, é uma grande liderança. Você pode gostar dele, pode não gostar. Qualquer líder mundial baixa a cabeça para esse e fala, ele sabe o que está fazendo. Então, ele não fala as coisas do outro dia, fala, nossa, falei bobagem. Está tudo costuradinho ali, está tudo planejado. Já está dando os resultados. Eu botei ontem no Instagram, bom dia para quem dormiu com 50 milhões, acordou com 500 milhões, né, Vivi? Faz uma diferença aí na conta final. Manda um pix para mim aqui, me manda um pix. Ó, a Tereza Rabelo está dizendo aqui, ó, Mila, é isso aí, Mila, precisamos colocar os pontos nos is. O pessoal aqui também mandando muitas mensagens aí
adorando a tua entrada aqui junto com a gente hoje. Mila, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre o Biden, mas eu não vou monopolizar a conversa, não. Deixa a Cris te perguntar primeiro, depois a gente retoma. Vamos lá, Cris. Mila, eu queria abordar justamente, né, esse salto, né, nessa conta aí para o Fundo Amazônia, que foi simplesmente de 50 milhões para 500 milhões, né, que são 2,5 bilhões de reais aqui, é dinheiro considerável aqui para o combate ao desmatamento. Esse dinheiro terá que ser, a aprovação desse valor terá que ser submetida ao Congresso americano. Quer dizer, o Biden anunciou a intenção dele de oferecer esse dinheiro para o Brasil, que tem que passar pelo Congresso. Eu te pergunto se você tem assim, alguma avaliação das chances desse valor, desse pacote ser aprovado, né? Porque a gente sabe também das dificuldades que o Biden tem muitas vezes no Congresso americano, né? A disputa ferrenha entre democratas e republicanos, né? E o Biden tem uma margenzinha, às vezes, ali de manobra muito pequena, né? Enfim, esse dinheiro realmente tem chance de ser aprovado pelo governo americano, perdão, pelo Congresso americano, para que efetivamente chegue aqui no Brasil para ser usado no combate ao desmatamento? Olha, Cris, essa é uma ótima pergunta. Eu diria que o Congresso americano está basicamente inoperante, sabe? O Senado tem maioria democrata, então vai passar pelo Senado com tranquilidade. A Amazônia é um assunto muito popular aqui, como eu já falei antes. Todo mundo gosta de falar da Amazônia, mas a questão climática não é um assunto popular entre os republicanos. Então, depende de como isso vai ser empacotado. Se isso for empacotado como uma coisa que inclusive, abertamente pode-se dizer, é uma coisa que influencia essas negociações e o poderio chinês. A China está investindo um montão na questão climática no Brasil. Eu acho que, dependendo de como ela foi empacotada, pode haver um convencimento dos deputados republicanos. Mas é muito difícil você empacotar isso desse jeito, até porque o governo americano dificilmente vai dizer, aumentamos o fundo aí, porque o Lula fez boa diplomacia, agiu ali de um jeito que a gente achou que a gente tinha que entrar em campo, se posicionar melhor, porque os chineses estavam engolindo. Eles não vão falar isso, né? Então, eu acho que essa proposta, esse pacote, ele chega vendido como um pacote, a gente está vendo em todas as manchetes daqui, para lutar contra a crise na Amazônia, toda essa abertura, essa liberação da destruição da floresta durante o governo Bolsonaro. Inclusive, muitas reportagens falam disso abertamente. Então, com ele vendido como um pacote de combate às mudanças climáticas, eu acho que vai ser muito difícil ele passar pelo Congresso americano, principalmente pela Casa. Pelo Senado ele vai passar com certeza, mas os deputados republicanos dificilmente vão liberar um projeto como esse sem negociação. Pode ser que vá parte do dinheiro, pode ser que não vá tudo, a gente tem que ver o que vai acontecer. Agora, essa é uma agenda, também vale ressaltar, viu, Cris, muito importante para o presidente Biden. Ele fala, isso foi uma agenda de campanha, essa é a agenda que mais fala com os eleitores jovens, que vem sendo o foco dos políticos americanos nas últimas eleições, porque aqui é diferente do Brasil. No Brasil, você é obrigado a votar. Então, todo mundo vota, a estratégia política é completamente diferente. Aqui, ganha a eleição quem tira mais gente de casa. Não tem jeito, porque o voto não é obrigatório. Então, se metade 60% do país são democratas, mas os democratas estão sentados no sofá vendo e não tem aquele ímpeto de sair de casa para ir votar, você não elege ninguém. Então, assim, para a população mais jovem, que é a população que muitos políticos têm tentado mobilizar, porque em muitas eleições se mostrou apática e agora tem se engajado mais, a questão do clima é uma questão que faz essa galera levantar do sofá, faz essa turma falar, eu vou lá votar, eu preciso. Essa é a questão, essa é a agenda para eles. Então, para o Biden, essa é uma mensagem muito importante, ainda mais agora que a gente já sabe que ele está sinalizando essa candidatura. Ontem teve até um anúncio aqui do Robert Fitzgerald Kennedy, que, segundo as pesquisas apontam, 14% dos eleitores do Biden estariam dispostos a votar nele como candidato democrata. Então, assim, e o Biden também é uma figura que tem muito
esse questionamento. Quando era uma dúvida entre Bernie Sanders e Biden, se falava muito nisso. Eu até falava muito isso. O Bernie Sanders pode ser mais controverso, mais polêmico, mas ele inflama a multidão. Então, as pessoas levantam para votar no Bernie Sanders, saem de casa. O Biden é um político das antigas, é um político que ninguém fala, vou lá correndo, porque, oh meu Deus, o Biden. Então, esse assunto virou uma coisa para ele, importante para ele, com essas pessoas a saírem de casa, a apoiarem o Biden, a se engajarem de fato na campanha. Então, a gente vai ter que ver aí como é que essa negociação vai acontecer, mas eu acho, assim, uma vitória diplomática importante, que é importante a gente deixar registrada, como essas conversas, essas negociações, essas declarações trazem um resultado, você tem aí um compromisso do líder maior dos Estados Unidos, agora é um compromisso que passa pelo Congresso. Então, se o dinheiro vai chegar na nossa conta, aí já são outros 500, desculpa o trocadilho, são outros 500 milhões para a gente saber se o dinheiro vai chegar ou não, Cris. Boa, Mila, boa, é isso aí.